As cobras estão entre os predadores mais temidos da Terra. Com seu veneno e ataques silenciosos, a maioria dos animais se mantém bem distante. Mas nem todos. Algumas criaturas enfrentam essas ameaças e não apenas sobrevivem, elas vencem. Desde aves que mergulham sem medo até o corajoso mangusto que desafia cobras peçonhentas, esses animais não recuam. Como conseguem derrotar um dos caçadores mais perigosos da natureza? Vamos descobrir. Let's find out. Número 20. Águia da cobra. A águia da cobra não está entre as maiores aves de rapina, mas comanda o medo por toda a África Oriental, Ocidental e Meridional. As cobras são especialmente cautelosas com este caçador de visão aguçada. Sua abordagem é rápida e repentina. Um segundo, o ar está calmo. No próximo, esta ave está mergulhando em linha reta, ágil e implacável. Quando ela se fixa em um alvo, o resultado é quase sempre certo. As garras da águia são feitas para a potência, rasgando facilmente a pele escamosa e dura de uma cobra, levantando-a do chão como se fosse um peso leve. Às vezes, a águia come enquanto desliza pelo céu. Outras vezes, retorna ao ninho, onde seus filhotes aguardam. Nessas horas, a cobra se torna apenas uma refeição rápida. Sua aparência é distinta. Olhos amarelos brilhantes, bico preto curvado e uma mancha cinza claro logo acima dos olhos, tornando a águia da cobra fácil de identificar. Mas o que a torna especialmente perigosa é o que protege suas pernas. Pele áspera e escamosa, que impede que os dentes afundem, mesmo durante uma luta próxima no chão. Esta ave tem a vantagem. Sua visão é extraordinária, ela pode detectar movimentos a mais de 1000 metros de distância. Uma leve mudança na grama é tudo o que ela precisa, e graças a uma fina pálpebra que limpa a poeira de seus olhos, sua visão permanece afiada, mesmo em ventos fortes ou calor seco. Para uma cobra no chão, a águia da cobra não é apenas uma ave, é um sinal de que o fim está próximo. Número 19. Mangusto. As cobras dominam com veneno, silêncio e velocidade, mas há um animal que não se importa. Um que aprendeu como vencê-las. O mangusto pode parecer um pequeno carnívoro sem nada de especial, mas é um dos combatentes de cobras mais destemidos do reino animal. Sua velocidade e reflexos fazem dele um adversário perigoso em batalha. Eles se movem tão rapidamente de um lado para o outro que é difícil para a cobra conseguir um golpe limpo. Suas mandíbulas são fortes e sua pele é espessa o suficiente para oferecer alguma proteção contra os dentes afiados. O que torna o mangusto ainda mais perigoso é sua inteligência. Em uma luta, ele não ataca qualquer parte da cobra, ele mira na parte de trás da cabeça, uma área que, se atingida corretamente, pode acabar com a luta em segundos. O mangusto também usa movimentos para confundir as cobras, fazendo-as gastar energia enquanto ele permanece fora de alcance. E quando é mordido, raramente isso o derruba. Os mangustos são feitos para lidar com veneno. Seus corpos produzem uma glicoproteína especial que se agarra às proteínas tóxicas do veneno, impedindo sua propagação. Isso significa que uma mordida que mataria outro animal não os mata. O mais impressionante é como eles transmitem essa habilidade. Os adultos ensinam seus filhotes por meio de etapas cuidadosas. Primeiro com cobras mortas, depois com cobras incapácitas, até que eventualmente os filhotes enfrentam cobras vivas sozinhos. Quando crescem, já viram o suficiente, treinaram o suficiente e estão prontos. As cobras podem ser temidas pela natureza selvagem, mas até elas sabem que, quando um mangusto está por perto, é melhor se afastar. Número 18. Gato do mato. Para a maioria das criaturas, há um som que significa perigo, mas para o gato do mato, significa que o jantar pode estar perto. Gatos do mato e cobras cascavéis se encontram mais frequentemente do que você imagina. Ambos vivem em lugares secos e rochosos, com bastante cobertura. Então, quando uma cobra alerta com o som de sua cauda, não está apenas fazendo barulho, está revelando sua posição. E isso é tudo o que um gato do mato precisa. Este felino selvagem é rápido, ágil e sempre alerta. Quando encontra uma cascavel, ele não avança de cabeça, ele usa velocidade e tempo. O gato do mato frequentemente dá um tapa na cabeça da cobra com uma pata pesada, forte o suficiente para atordoá-la. O golpe é rápido, quase impossível de ver. Uma vez que a cobra está tonta, as garras aparecem e a luta termina logo em seguida. O que também ajuda é como o gato do mato vê bem à noite. Seus olhos possuem uma camada especial atrás da retina que reflete a luz de volta através do olho, tornando sua visão noturna mais nítida do que a maioria dos outros animais.
Assim, enquanto muitos predadores diminuem o ritmo à noite, os gatos do mato não. Eles se movem como se já soubessem onde tudo está. As cobras, até as venenosas, não conseguem se esconder para sempre. Não quando um gato do mato está por perto. Ele escuta, espera e então ataca. Honestamente, se você está impressionado com a astúcia e ousadia do gato do mato, agora é um bom momento para apertar o botão de curtir. Isso ajuda o canal e nos mostra que você quer mais conteúdo como esse. Número 17, Javali Selvagem. Não é o tamanho que torna este animal audacioso, é a maneira como ele vê as cobras, não como ameaças, mas como comida. A maioria das criaturas se mantém distante quando avista uma cobra, mas os javalis selvagens não. Eles avançam em direção a elas. Pode parecer uma má ideia, mas os javalis são feitos para correr esse risco. O veneno da cobra pode machucá-los, mas não os derruba como faria com outros animais. Parte da razão é sua pele espessa, resistente e apoiada por uma camada de gordura. Esse acolchoamento extra desacelera a velocidade com que o veneno se espalha por seu corpo, o que lhes dá tempo. E eles o utilizam. Quando uma cobra ataca, o javali não congela. Ele contra-ataca imediatamente. Morde, sacode e às vezes prende a cobra no chão. Suas mandíbulas são fortes e eles não param até que a cobra pare de se mover. Alguns até jogam a cobra como se fosse um brinquedo antes de comê-la. Para uma cobra, um javali não é apenas outro animal, é uma ameaça. Com sua resistência, sua fome e sua maneira de lutar, os javalis selvagens são um dos poucos animais que realmente procuram uma cobra, em vez de fugir dela. Número 16. Coruja orelhuda. Quando se trata de aves maiores das quais as cobras realmente deveriam ter medo, a coruja orelhuda está no topo da lista. Essa ave se move tão rápido e ataca com tanta força que as cobras mal têm tempo de reagir. Um momento estão tomando sol ou rastejando pela grama. No seguinte, aquelas asas largas já estão estendidas sobre elas, e não há mais o que fazer. Um dos grandes motivos pelos quais essas corujas são tão perigosas são suas garras. Essas garras não são brincadeira. Já foram medidas com uma pressão entre 90 e 100 quilos, o que seria suficiente para causar sérios danos até mesmo a um ser humano. Imagine então a uma cobra. Quando essas garras se fecham, é o fim. E rápido. Essa força bruta faz da coruja orelhuda uma das predadoras mais respeitadas da natureza. E elas não caçam apenas cobras, sapos, roedores e até insetos como escorpiões fazem parte da dieta dessa ave. Se algo se move e tem o tamanho certo, vira alvo. E a coruja sabe como caçar cada tipo de presa de maneira diferente. Ela caça com precisão e não perde tempo. O mais impressionante é a velocidade com que ela faz tudo isso. O voo e o ataque são tão suaves que às vezes nem dá tempo de perceber. Isso contribui para sua fama por toda a América Central e do Sul. De fato, são consideradas as aves de rapina mais poderosas dessas regiões. Número 15. Coiotes. O que parece ser apenas um passeio sem rumo, na verdade, é caça estratégica. E para as cobras, esse erro de julgamento pode custar tudo. Os coiotes têm fama de serem adaptáveis, comem praticamente qualquer coisa que consigam caçar ou encontrar, inclusive cobras. E não só as inofensivas, até cobras venenosas como víboras e outras espécies perigosas acabam entrando no cardápio. Na natureza, sobreviver depende do que se consegue encontrar. E cobras, muitas vezes, são a opção mais acessível. Os coiotes não têm medo de arriscar, eles não caem em caçadas por acaso. Há um método. Eles usam uma técnica chamada caça ao camundongo. Ficam completamente imóveis, ouvindo atentamente. No segundo em que detectam o menor movimento, saltam para o ataque. O pulo é rápido e preciso. Quando a presa reage, já é tarde demais. O que torna esse movimento tão eficaz é a audição aguçada. Os coiotes conseguem perceber sons sutis a distâncias impressionantes. Uma cobra pode pensar que está segura, escondida sob a grama ou atrás de uma pedra, mas um leve sibilo ou um toque nas folhas já é o suficiente para denunciá-la. Para um ser humano, o som pode ser quase imperceptível. Para um coiote, é um sinal claro. Essa mistura de paciência e precisão faz do coiote uma ameaça real para as cobras. Enquanto a cobra acredita estar escondida, o coiote já está se aproximando. E quando ataca, raramente há uma segunda chance. Número 14. Aranha de costas vermelhas. Você provavelmente nem daria atenção a algo do tamanho de uma unha. Mas nas regiões selvagens da Austrália, até as menores criaturas podem causar grandes problemas para uma cobra. E desta vez, não é um pássaro, nem um lagarto, muito menos um mamífero selvagem. É uma aranha. As aranhas de costas vermelhas podem parecer inofensivas à primeira vista. São pequenas, pretas e normalmente ficam quietas em cantos, galpões ou moitas.
Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Elas são conhecidas por serem uma das mais venenosas da Austrália. Podem ser encontradas tanto em áreas urbanas quanto no interior do país. E sabem muito bem como transformar suas teias em armadilhas letais. As teias dessas aranhas não são organizadas ou bonitas. São emaranhadas e desiguais, estendendo-se de galhos baixos ou rachaduras até o chão. Essa bagunça não é um erro. É uma armadilha. Qualquer coisa que rasteje por perto, especialmente uma cobra pequena, pode acabar presa antes mesmo de perceber o que aconteceu. Quando uma cobra jovem ou pequena se enrosca na teia, a aranha age rápido, morde a cobra e injeta um veneno forte o suficiente para paralisá-la. Depois disso, não há escapatória. As aranhas de costas vermelhas não caçam cobras de propósito, mas se a oportunidade surgir, elas não recuam. Número 13. Falcões de cauda vermelha. Cobras gostam de ficar escondidas. Confiam na camuflagem para sobreviver, e essa é sua maior defesa. Mas os falcões, esses não precisam se esconder. Só precisam de uma visão clara e do momento certo. E quando se trata de tempo, os falcões de cauda vermelha são mestres. Essas aves estão por toda a América do Norte. É provável que você já tenha visto uma sem perceber. Ficam empoleiradas em postes, árvores altas ou penhascos, completamente imóveis, observando tudo ao redor. Seus olhos captam os menores movimentos, um rabo que se mexe, uma leve ondulação na grama. Quando avistam uma cobra, é hora do ataque. Antes que a cobra possa se enrolar ou fugir, o falcão mergulha. Suas garras afiadas se fecham com força. Às vezes, o impacto já é o suficiente. Se não for, ele esmaga ou sufoca a presa até que pare de se mexer. Tudo acontece rapidamente. Em algumas regiões, as cobras são tão importantes na dieta desses falcões que chegam a representar mais de 40% do que eles comem. Isso já diz muito sobre a habilidade desses pássaros. Muitas criaturas têm medo de cobras, mas não os falcões de cauda vermelha. Número 12. Crocodilos. Uma cobra rastejando perto da água pode achar que está segura. Mas quando um crocodilo está escondido logo abaixo da superfície, essa confiança pode desaparecer rapidamente. Crocodilos são répteis enormes, com pele escamosa e resistente, além de possuírem algumas das mandíbulas mais fortes do planeta. Na maior parte do tempo, eles caçam peixes ou mamíferos que se aproximam demais da margem. Mas, quando uma cobra comete o erro de cruzar o caminho de um crocodilo, ela também pode virar refeição. Mesmo que algumas cobras sejam rápidas e altamente venenosas, os crocodilos não parecem se importar. Permanecem imóveis na água, com apenas os olhos acima da superfície e o corpo quase sem se mover. Quando a cobra chega perto, o crocodilo explode em ação. Com um salto rápido, ele agarra a cobra com suas mandíbulas poderosas e a esmaga. A mordida é tão forte que a cobra não tem nenhuma chance de escapar. E os crocodilos não atacam apenas cobras pequenas e inofensivas. Eles também enfrentam espécies maiores e perigosas. Ter veneno ou não faz pouca diferença. A pele grossa e áspera do crocodilo o protege de mordidas, e seus ataques rápidos e brutais normalmente não dão tempo para que a cobra reaja. Número 11. Texugos do mel. Os texugos do mel são mais conhecidos por roubar mel e suportar picadas de abelhas. Mas isso é só uma parte da história. Esses animais destemidos são onívoros, o que significa que comem de tudo um pouco, inclusive cobras. E não apenas as pequenas ou fáceis. Eles atacam cobras grandes e venenosas sem hesitação. Partem para cima com os dentes à mostra, garras prontas e lutam com toda a força. Mordem, arranham e continuam até que a cobra não consiga mais se mover. O sucesso desses animais vem de algumas características principais. A primeira é a resistência ao veneno. Embora não sejam totalmente imunes, eles conseguem levar uma mordida de uma cobra venenosa e ainda continuar lutando. Mesmo que fiquem lentos por um tempo, geralmente se recuperam e voltam à briga. A segunda vantagem é a pele, espessa e solta, muito mais resistente do que a de outros animais do mesmo tamanho. Os dentes das cobras têm dificuldade para perfurá-la, o que dá ao texugo do mel segundos preciosos, muitas vezes suficientes para vencer a batalha. Número 10. Guaxinins. Guaxinins podem até parecer brincalhões, mas se sentirem ameaça, se transformam em caçadores de cobras habilidosos. O que os torna tão perigosos para as cobras não são apenas suas garras ou dentes, é a forma como se movem, pensam e reagem quando encurralados. Durante a noite eles caçam com intenção, farejando, virando troncos e explorando todos os cantos escuros em busca de alimento. Insetos, frutas, sapos e peixes fazem parte do cardápio, e de vez em quando uma cobra entra nessa lista.
Na maioria das vezes, eles não saem procurando cobras, mas se encontrarem uma e se sentirem ameaçados, não fogem. Eles lutam. E quando lutam, vão com tudo. Um guaxinim bate na cobra com as patas dianteiras e já vai direto para a mordida, geralmente mirando na cabeça ou no pescoço. Isso é suficiente para paralisar a cobra. Se ela resistir, o guaxinim pode agarrá-la e sacudi-la violentamente. Esse movimento enfraquece a cobra rapidamente. E se tudo isso não funcionar, eles improvisam. Já foram vistos pegando objetos pesados e esmagando a cabeça da cobra. É rápido, é bruto, e funciona. Para um guaxinim, uma cobra é mais que uma ameaça. É proteína, é sobrevivência. É mais uma refeição que garante energia para enfrentar uma longa noite. Número 9. Perus selvagens. Talvez você não pense nos perus como ousados ou agressivos. Mas, na natureza, eles não são os mesmos que você vê à mesa. Os perus selvagens são alimentadores oportunistas. Comem sementes, gramíneas, insetos e até pequenos animais. Quando surge a oportunidade, cobras entram no cardápio. E eles raramente andam sozinhos. Movem-se em bandos, o que lhes dá uma enorme vantagem diante de ameaças. Um peru sozinho pode fugir, mas um grupo é outra história. As cobras representam um perigo real para os perus, especialmente para seus ovos e filhotes. Por isso, quando uma cobra se aproxima demais, a reação é imediata. Se a cobra for pequena, o grupo avança. Começam a bicar com força e repetidamente. A cobra mal consegue reagir antes de ser dominada. Quando está completamente imóvel, os perus não desperdiçam. Eles a devoram. Cobras maiores exigem outra estratégia. Os perus ainda agem em grupo, mas ao invés de atacar diretamente, trabalham para intimidar. Abrem as asas, emitem sons altos de alarme e cercam a cobra sem se aproximar demais. O objetivo é assustá-la e fazê-la ir embora, e surpreendentemente isso costuma funcionar. Os perus também contam com certa proteção natural. Suas pernas são cobertas por pele escamosa e grossa que ajuda a bloquear mordidas. Já as penas, densamente compactadas, funcionam como uma armadura que dificulta que os dentes atinjam algo vital. Isso não os torna à prova de mordidas, mas aumenta bastante suas chances de escapar sem ferimentos graves. Por isso, embora os perus não pareçam guerreiros ferozes, na natureza eles são muito mais capazes de se defender do que aparentam. Número 8. Glutões. Os glutões podem parecer uma mistura entre um gambá e um filhote de urso. Mas não há nada de engraçado neles. O que falta em tamanho, sobra em coragem. Esses animais já foram vistos desafiando criaturas muito maiores do que eles. E não hesitam nem mesmo diante de cobras venenosas. O olfato é uma de suas melhores armas. Eles conseguem farejar presas enterradas sob a neve, no solo ou escondidas na grama alta. Esse tipo de rastreamento é um problema para cobras que contam com o disfarce para se proteger. Mas quando o glutão se aproxima, o perigo real começa. Eles se movem rápido, muito rápido. Suas garras são longas e afiadas, dando vantagem na hora de agarrar, cavar ou imobilizar qualquer coisa que tente escapar. Não perseguem cobras em campo aberto. Preferem esperar escondidos e então avançar de repente, sem aviso. Até mesmo cascavéis ou mocassins venenosos têm dificuldade em reagir a tempo. Se a cobra ataca, muitas vezes falha em cravar os dentes. A pelagem espessa do glutão funciona como uma armadura, dando a ele a chance de terminar a luta. Número 7. Ouriços. No mundo dos predadores, tamanho e força geralmente chamam mais atenção. Mas às vezes, são os pequenos e espinhentos que merecem cuidado. As cobras aprendem isso da pior maneira quando escolhem o alvo errado, como um ouriço. À primeira vista, um ouriço parece inofensivo. Corpo pequeno, nariz inquieto, passos lentos. Mas não se engane com a aparência. Eles têm mais vantagens do que aparentam. Para começar, têm certa resistência a alguns tipos de veneno de cobra. Não são totalmente imunes, mas seus corpos às vezes conseguem lidar com toxinas que afetariam seriamente outros animais pequenos. Toxinas que causam efeitos neurológicos ou sangramentos nem sempre agem da mesma forma neles. Ainda assim, uma mordida no local errado, como na perna ou no rosto, pode ser perigosa. O que realmente os ajuda a sobreviver são os espinhos. Grossos, rígidos e afiados, funcionam como uma armadura. Quando uma cobra ataca, espera atingir carne, mas acaba com a boca cheia de espinhos. Esse erro pode rasgar o interior da mandíbula da cobra e até machucar sua face ou pescoço. Enquanto a cobra se atrapalha, o ouriço age rápido, se aproxima e morde, geralmente mirando na cabeça. Um único golpe bem dado pode encerrar a luta ali mesmo. É um duelo inesperado, um predador venenoso contra um comedor de insetos espinhoso.
Mas no fim das contas, quem costuma sair andando vitorioso é o ouriço. Número 6. Civetas. A civeta não parece perigosa, mas para uma cobra pode ser um dos encontros mais problemáticos. Esses animais se parecem com gatos em muitos aspectos. Têm reflexos rápidos, instintos afiados e um estômago forte o suficiente para digerir alimentos que a maioria dos animais evita, como milípedes tóxicos e cupins agressivos. Isso mostra o quanto seus corpos são resistentes. Embora as cobras não sejam sua principal fonte de alimento, as civetas não recuam diante delas. Se cruzam com uma, reagem sem hesitação. Seus movimentos ágeis ajudam a desviar de ataques perigosos. Mais importante ainda, elas sabem quando atacar e exatamente onde morder. O que realmente torna a civeta uma ameaça para as cobras é sua resistência biológica ao veneno. Enquanto outros animais cairiam com uma única mordida, a civeta resiste. Em muitos casos, o veneno tem sobre ela o efeito de uma leve indisposição. Essa resistência é rara, mesmo entre predadores experientes. Especialistas acreditam que essa habilidade foi desenvolvida ao longo do tempo, moldada por sua dieta incomum. Ao consumir criaturas tóxicas com frequência, as civetas podem ter desenvolvido uma defesa natural contra toxinas, inclusive as presentes no veneno de cobra. Por isso, embora não pareça perigosa à primeira vista, a civeta conquistou seu lugar entre os animais que as cobras instintivamente evitam. E você? Considera a civeta mais impressionante do que o texugo do mel ou o gambá quando o assunto é enfrentar cobras? Conte pra gente nos comentários. Número 5. Gambás. A maioria das pessoas conhece os gambás por um único motivo: seu spray. O cheiro é tão forte que faz qualquer predador pensar duas vezes antes de se aproximar. Mas há muito mais nos gambás do que isso. Acredite se quiser, eles são caçadores habilidosos. Embora normalmente se alimentem de insetos, minhocas e pequenos roedores, como ratos, seu cardápio varia de acordo com o ambiente. E é aí que as cobras entram. Cascavéis, em especial, fazem parte da dieta do gambá. Os gambás estão entre os poucos animais que são imunes ao veneno de cobra. Mesmo doses elevadas, do tipo que colocariam um cachorro em risco em poucos minutos, não parecem afetá-los. Isso lhes dá uma enorme vantagem. Não precisam se preocupar com mordidas ao atacar. Usam as garras para cavar buracos onde as cobras se escondem. Quando as encontram, partem para cima com rapidez. Seus dentes afiados vão direto para a cabeça ou o pescoço da cobra. A mordida é rápida, e uma vez que a cobra para de se mover, o gambá a devora. Nos meses mais quentes, se você vir um gambá próximo ao seu quintal, ou em alguma propriedade, ele pode estar fazendo um favor. Cascavéis costumam evitar áreas onde gambás estão ativos. Elas conhecem o risco. Sabem que gambás não têm medo, e se tiverem oportunidade, vão eliminar e consumir a cobra. Número 4. Ave secretária. Alguns predadores atacam do alto. Outros se movem com cautela pela vegetação, confiando não no tamanho ou no voo, mas sim na força e na precisão. A ave secretária se encaixa nesse segundo grupo, e não hesita quando uma cobra cruza seu caminho. Essa ave não se parece em nada com aquelas que ficam empoleiradas em árvores ou voando pelos céus. Ela passa mais tempo caminhando pela terra firme do que voando. Com pernas longas e eretas e um olhar atento fixo no chão, ela patrulha áreas abertas em busca de movimento. Seu estilo de caça é focado e intencional, e quando envolve cobras, fica ainda mais impressionante. Espécies venenosas, como víboras e cobras peçonhentas, fazem parte da sua dieta. A ave secretária não foge do perigo, ela o enfrenta diretamente. Seu nome científico, Sagitários serpentários, significa arqueiro de serpentes. O nome cai bem, mas não pelos motivos que se imagina. Em vez de flechas, ela utiliza a força letal vinda das pernas. Cada golpe atinge com força impressionante. De fato, ela é capaz de desferir chutes com uma força até 5 vezes maior do que seu próprio peso. Isso é o bastante para esmagar o crânio de uma cobra em um instante. O que realmente a diferencia é a velocidade. Ela avança, ataca e recua antes que a cobra consiga reagir. Com garras afiadas, reflexos rápidos e uma postura calma, a ave secretária é uma das únicas aves capazes de caçar cobras venenosas sem correr grandes riscos. Número 3. Suricatos. Há algo de admirável na forma como os suricatos se erguem, atentos à paisagem com seus olhos afiados. Ninguém esperaria que criaturas tão pequenas enfrentassem uma cobra. Mas eles enfrentam, e com frequência. Os suricatos são pequenos mamíferos, mas o que lhes falta em tamanho sobra em trabalho em equipe. Vivem em grupos unidos e estão sempre atentos ao perigo.
Normalmente, um suricato fica de vigia enquanto os outros procuram alimento ou descansam. No momento em que uma ameaça é detectada, tudo para, todos os olhos se voltam para o perigo. Se for uma cobra, a situação se torna séria rapidamente. Às vezes, cobras tentam invadir túneis de suricatos para pegar um de surpresa. Mas quando se aproximam demais, todo o grupo reage em conjunto. Quando se trata de lidar com cobras, os suricatos têm um sistema. Cercam a cobra e atacam de vários ângulos. O objetivo é confundi-la, enquanto um distrai, outro ataca. Essa tática de grupo desestabiliza a cobra e dá aos suricatos a chance de atacar repetidamente até que ela não represente mais ameaça. Normalmente enfrentam cobras pequenas e não venenosas, mas, quando necessário, lutam contra as venenosas também. Uma grande vantagem que possuem é a resistência natural ao veneno de várias espécies de cobras, além de escorpiões e até centopeias. Número 2. Dragão de Komodo. Nas paisagens rochosas da Indonésia, um lagarto se destaca. E nem mesmo cobras venenosas conseguem enfrentá-lo. O dragão de Komodo pertence à família dos lagartos monitores, um grupo de répteis conhecido por sua força, velocidade e capacidade de adaptação. Mas o dragão de Komodo é único. Ele não é apenas grande, é um predador dominante, plenamente capaz de enfrentar praticamente qualquer coisa no seu habitat. Graças ao seu tamanho e força física impressionante, ele ocupa o topo da cadeia alimentar, com poucos ou nenhum predador natural. Seu estilo de caça é direto e agressivo. Seja para atacar insetos, aves ou até mamíferos de grande porte, o dragão de Komodo confia em explosões de velocidade e força bruta para capturar sua presa. E ocasionalmente isso inclui cobras. Mesmo cobras perigosas não são páreo para ele. Um adulto pode ultrapassar 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 60 quilos. Seu corpo musculoso, membros espessos e cauda poderosa o tornam difícil de ferir. Sua pele, composta por escamas espessas e reforçadas, funciona como uma armadura. Proteção que a maioria das cobras não consegue transpor. Até mesmo a cobra-rei, uma das mais venenosas do planeta, está em desvantagem. Seu veneno pode ser letal, mas a pele espessa do dragão de Komodo dificulta que os dentes penetrem. E mesmo que a mordida atinja o alvo, o dragão raramente recua. Seu corpo é incrivelmente resistente, permitindo que ele continue lutando muito depois que outros animais desistiriam. O dragão de Komodo não evita conflitos, ele os encara. Já foi visto avançando contra porcos, veados e até búfalos. Confia na força, não na furtividade. Por isso, quando uma cobra se vê frente a frente com um dragão de Komodo, as chances não estão a seu favor. Número 1. Gambás americanos, opossums. Você provavelmente não esperaria que uma criatura que anda cambaleando, como se tivesse acabado de acordar, fosse assustar uma cobra. Mas os gambás americanos têm mais qualidades do que aparentam. Normalmente, esses animais vivem de forma discreta, farejando frutas, insetos ou restos de alimentos. Mas, em tempos difíceis ou quando falta comida, eles podem recorrer a algo inesperado, como uma cobra. Os gambás não saem por aí planejando caçar cobras. Esse não é exatamente o estilo deles. Mas, se uma cobra pequena ou ferida cruzar o caminho de um gambá com fome, pode acabar virando jantar. O que realmente torna os gambás interessantes é a forma como lidam com o perigo. Se uma cobra ou qualquer outra ameaça se aproxima, eles têm alguns truques. Um dos mais conhecidos é o fingir de morto. Mas não é apenas deitar e ficar parado. Eles se jogam no chão, relaxam o corpo, fixam o olhar no vazio e diminuem a respiração ao ponto de parecerem completamente imóveis. Alguns até deixam a língua para fora. Essa atuação pode durar vários minutos e engana muitos predadores. Mas, se acharem que isso não vai funcionar, eles apelam para métodos mais barulhentos. Podem sibilar, babar e mostrar os dentes pequenos, porém afiados. Tudo para assustar quem quer se aproximar. Além disso, os gambás são naturalmente resistentes ao veneno de cobras como cascavéis, mocassins e cobras cabeça de cobre. Isso significa que podem ser mordidos e ainda sobreviver. Eles possuem uma proteína no sangue que neutraliza o veneno e impede danos mais graves. Cientistas, inclusive, estudam essas proteínas para desenvolver tratamentos contra picadas de cobras em seres humanos. Então sim, cobras deveriam pensar 2 vezes antes de tentar enfrentar um gambá. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo.